Olá a todos, estamos começando aqui o projeto Contoterapia das Emoções. É um projeto que eu fico muito feliz, tenho muita gratidão no coração por estar aqui trazendo vocês, com a presença de vocês aqui com a gente. Lívia, seja muito bem-vinda. É muito bom a gente ter um projeto realizado, e podem ter certeza disso. Esse é um projeto que está sendo realizado, assim, do fundo do meu coração, e eu estou aqui abrindo ele para vocês, e eu espero que vocês gostem dessa ideia, desse projeto, que ainda vão gerar muitos frutos, né? Vão gerar muitos frutos. A contoterapia das emoções nada mais é que a arte de despertar a sua essência através das histórias onde cada narrativa revela a mulher que inspira e a mulher que também transforma. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Moraes Ávila, sou neuroestrategista e neuropsicanalista também. Deixa eu colocar aqui os slides, ir para os slides, para a gente poder... Além de ser neuropsicanalista, eu sou formada em teologia, sou bacharel em teologia pelo Brasil, tenho uma formação em terapia emocional no Brasil, através do Instituto Vida, com muita emoção e muita honra mesmo por ter tido essa oportunidade de ter feito a minha formação em terapia emocional no Instituto Vida. Tenho capacitações em saúde emocional da mulher, dependência, abusos comportamentais, aqui em Portugal, várias capacitações e competências. Tenho especialização em neurociência afetiva e psicologia dos hábitos, através do Brasil, e estou tendo a oportunidade de entrar na especialização em terapia psicoexpressiva, com a ênfase em contoterapia, comic e terapia com quadrinhos. É muito interessante essa especialização que eu estou fazendo, estou em formação aqui da Espanha, e aqui do lado, né? Eu estou aqui em Portugal, e eu estou muito feliz. Então, esse projeto da contoterapia já é um projeto dessa especialização. Então, é muito bom mesmo, porque mostra tudo que eu gosto de fazer, que está tudo dentro da arte. E ao longo do que a gente vai fazer, né, apresentar aqui, vocês vão entender. E eu estou na coordenação, fui convidada pela Viviane Gildo, que ela também está aqui presente, que é a diretora do Instituto Vida, de estar na coordenação da formação em psicanálise clínica do Instituto também, Instituto Vida. E eu estou muito feliz de estar presente realmente nessa coordenação dentro do Instituto. E sou professora de neurociência e psicologia dos hábitos, dentro de vários cursos e formações do Instituto Vida. Então, é um pouquinho dessa história minha, porque nada mais é do que uma história a nossa vida, né? A nossa vida é uma história. E começa justamente com essa história. Eu tenho aqui um capítulo, olha, eu imprimi para que vocês possam entender um pouquinho. A menina que tagarelava. Eu vou começar porque essa história, toda essa contoterapia tem um contexto. Não vai adiantar nada a gente começar nos contos e falar um pouquinho da contoterapia se vocês não entenderem quem é a Márcia Moraes Ávila por trás da contoterapia. Quem sou eu, na verdade? Tem toda a parte acadêmica, mas existe uma Márcia por trás disso tudo. Então, eu escrevi um livro, tem 2 anos esse livro, é um pequeno e-book com algumas histórias que falam sobre mim, é um pouquinho sobre mim, e eu queria que vocês escutassem um pouquinho, tá? A menina que tagarelava. Que menina tagarela? Pois é, você conhece essa expressão? É uma expressão muito conhecida. Como uma boa brasileira que sou, e sou também nordestina, lá do Ceará, Fortaleza, Ceará, eu escutava muito essa forma de falar quando eu era pequena. Tagarela nada mais é do que aquela pessoa que fala muito sobre qualquer assunto, sem parar.
Parece bem comigo, né? É uma forma de dizer que fala demais. Eu era assim. Conversava com todo mundo sobre todo tipo de assunto. E estava no meio das rodas, das amigas da minha mãe, sempre a tagarelar. A comunicação, quando não fluía no meio das pessoas, era como as bonecas em forma de sala de aula que eu conseguia expressar o que eu queria falar, sem qualquer interrupção das minhas pequenas alunas, porque elas eram as minhas bonecas. Quando chegava no meu aniversário, simplesmente quando ia até a papelaria do meu tio-avô, por parte do meu pai, que já é falecido, eu pedia sempre um lindo presente recheado de palavras. Ou seja, eu pedia um livro, cadernos, lápis, canetas. Eu sempre gostei de estar envolta de papelaria. E foi assim a minha infância, entre as histórias que eu lia, contos fictícios, aventuras ou suspenses. Eu me via sempre envolta por muitas letras e eu amava transmitir tudo o que eu lia e sentia através da literatura com o papel. Eu me lembro de um livro, e aí eu vou contar uma história para vocês de um livro bem interessante que eu escrevi aqui na minha história, na minha biografia. Essa história acontecia em 1914. Acontecia lá em Nova York. A personagem principal, eu nunca esqueci do nome dela, era Natércia. Ela era casada com o Jamie. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Se vocês já tiverem ouvido, escutado, lido, fala aqui para mim. Eles receberam em sua casa um escritor, e no meio de uma conversa, ele ficava admirado por uma fotografia antiga e bonita, e começava a divagar nesse momento, entre palavras e reflexões. O escritor ficava lá, fitando os olhos nessa fotografia antiga que estava lá na prateleira da sala deles. Então, nesse momento, o casal adormece e, de repente, são levados ao passado, mergulhados numa aventura, ao ponto de serem envolvidos num trama como suspeitos de um crime, e no desfecho da história, eles conseguem retornar ao presente, através de uma outra fotografia que eles mesmos tiraram do passado, lá no passado onde eles estavam. E eles descobriram que se passaram aproximadamente, totalmente, né, nesse tempo todo que eles viveram essa aventura lá nesse ano de 1914 e que retornaram ao presente, passaram-se apenas 8 minutos. Neste fantástico mundo, né, que eles viveram, é o que acontece todo esse enredo dessa história. O nome desse livro é 8 Minutos Dentro de uma Fotografia. Eu me lembro que esse livro, ele me chamou muita atenção nessa época, porque eu lia e eu não conseguia parar. E, sei lá, quantos anos eu tinha, mas eu era adolescente, menina, sei lá, 11, 12 anos, alguma coisa parecida. Então, faz muito tempo. Então, essas recordações que eu trago para você, que eu escrevi aqui no meu livro, que é um dos capítulos, né, dessa menina que tagarelava, ele conta toda essa minha trajetória dentro da história. Passei pela televisão, passei na área de comunicação, passei aqui em Portugal quando eu cheguei, dentro da escrita criativa, dentro do storytelling. Então, tudo que envolve a parte de letras, comunicação, tudo que envolve histórias, foi nesse ambiente em que eu mais me interessava, né, de estar. Então, eu quis abrir esse pouquinho dessa gestão da felicidade, um pouquinho de mim, para que vocês pudessem ver que tudo que a gente faz, tudo que acontece no presente, na nossa vida, tem algo lá atrás que foi desenvolvido. E muitas vezes a gente não sabe dizer, a gente não sabe explicar o porquê que hoje a gente está vivendo uma outra época, outras situações, e que acaba refletindo, né? Tudo que a gente fez no passado reflete no presente. E é muito interessante isso. E, atualmente, praticamente ontem, nós tivemos o 7º encontro do Clube do Livro das Mulheres que Correm com os Lobos.
Então, toda essa minha trajetória, aí eu me chego nesse mês, né? Inclusive, a Lívia está aqui, eu acho que ela ainda está aqui, ela entrou. A Lívia faz parte, me fez esse convite, e eu arrisquei, não, eu sempre participava de clubes, né, de livros, mas eu sempre ficava meio com o pé atrás, e eu não conhecia esse livro. Aí a Lívia me convidou, eu aceitei, vamos. Então, eu fiquei, assim, maravilhada. Por quê? Porque realmente resgatou aquela mulher, aquela essência, aquela mulher que estava dentro de mim. E é assim, a mulher, quando a gente é resgatada, quando a gente resgata essa mulher que já está dentro da gente, só que está meio adormecida, ela quer transformar outras mulheres. E é isso que fez esse clube do livro, né, com a história das mulheres que correm com os lobos. Tudo isso para dizer para vocês que a pontoterapia das emoções, ela nasceu justamente nesse compêndio de histórias, né? Toda essa revolução que aconteceu na minha vida, esse conteúdo que eu trago dos livros, da leitura, até eu encontrar o clube do livro, foi quando aconteceu a contoterapia. E a contoterapia das emoções, ela não vai ser uma aula que eu vou estar trazendo aqui informações para vocês, dando explicações disso, aquilo, outro. Entretanto, hoje, eu preciso que vocês entendam o que é a contoterapia. Tem algumas pessoas aqui que são da área da terapia, outras pessoas não são, mas o que importa é que você, mulher, tenha a essência que precisa ser reconhecida, e essa essência está lá escondidinha dentro de você. Então, nesse primeiro momento, hoje, eu programei, né, a gente fazer 2 encontros. Esses 2 encontros é uma abertura do programa que eu vou estar trazendo da contoterapia para vocês. E, especificamente hoje, a gente vai ter esse tempo, porque eu preciso trazer esse momento de introdução do que é a contoterapia e trazer um ponto. Claro, à medida que for acontecendo o tempo, e eu estou aqui com o meu relógio, porque eu falo demais, eu vou tentar coordenar e controlar esse tempo aqui, ok? Vamos lá, para que a gente possa ter um momento de partilha. E essa partilha não vai ser gravada. Eu vou parar, porque eu quero escutar vocês, eu quero que a gente tenha esse momento só nosso, assim como eu faço na comunidade terapêutica. Porque, na verdade, a contoterapia é isso. Vocês vão entender um pouquinho mais. Então, essa travessia, ela começa justamente trazendo essa abordagem terapêutica que utiliza essas histórias simbólicas, contos e narrativas como instrumentos de aprofundamento emocional, consciência e transformação. É nesse espaço onde a palavra se torna ponte entre o inconsciente e o consciente. E quando a gente fala de história, olha só, aqui está chovendo, e eu estou aqui com vocês, é noite, é frio, e está uma chuva gostosa lá fora, aqui está frio também. Então, todo esse aconchego traz justamente esse clima, esse ambiente onde nós podemos compartilhar experiências, vivências através das nossas histórias. Isso é a travessia que eu convido vocês a partilhar comigo. E tudo tem a ver com sofrimento. Porque o sofrimento atual não nasce do que está acontecendo hoje, aqui, agora, ontem, no nosso estresse, da nossa rotina. Mas são lembranças antigas que não foram elaboradas. E essas lembranças, geralmente, são ligadas a emoções intensas, conflitos ou traumas que permaneceram presos lá no inconsciente e retornam em forma de sintomas físicos, muitas vezes físicos, emocionais e comportamentais. Quem nunca teve ou tem uma enxaqueca, até uma dermatite, né, na pele, alguma coisa que se expressa no teu corpo, é o teu corpo gritando que algo está acontecendo. O sintoma é uma expressão dessa memória, que não pode ser sentida e nem nomeada, e muito menos integrada dentro de um contexto. E essa expressão psíquica,
está ligada ao seu passado emocional, que influencia diretamente, foi influenciado, né, diretamente, no presente, e a organização emocional, ela traz uma memória emocional, uma regulação emocional, que são mecanismos de proteção. Aliás, e mecanismos de proteção, que eu olhei para ali, aí eu dispersei. Mas tudo que está dentro das expressões psíquicas, elas são apenas recortes de memórias que são armazenadas por símbolos, cenas vivenciais, experiências que se tornam, muitas vezes, até traumáticas. Sonhos e todas as outras simbologias que você pode, o teu inconsciente pode trazer à consciência, sem você perceber, através desses símbolos. Por isso é que as histórias e contos, através das metáforas e simbologias narrativas, conseguem acessar o inconsciente e resgatar a origem dos sintomas e das emoções não elaboradas. Como as mulheres foram introduzidas nas histórias. Isso é importante para poder vocês abrirem o entendimento, abrirem a mente, abrirem o coração. Porque nós estamos aqui no espaço de contoterapia. E muitas vezes parece até estranho, diferente, algumas pessoas nunca ouviram falar, mas está tão assim enraizados na nossa ancestralidade. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de legado, fala de histórias de famílias, fala a história dos nossos parentes, literalmente, do início da humanidade. Então, é esse vídeo que eu convido vocês a assistir um pouquinho. Então, vamos escutar, tá no português de Portugal, mas eu acredito que vocês vão entender. E se a primeira forma de terapia da humanidade não tivesse nascido num consultório, mas sim à volta de uma fogueira? Hoje vamos explorar esta ideia fascinante. Muito antes da história escrita, as mulheres já usavam as palavras como uma poderosa ferramenta de cura. Uma tradição, aliás, que a ciência moderna só agora está a começar a compreender a sério. Bem, a nossa viagem vai ser mais ou menos assim. Começamos com as primeiras contadoras de histórias, à volta do fogo. Depois passamos por uma cronologia da cura através das palavras, mergulhamos na neurociência por trás disto tudo e vemos como esta prática ancestral está a ser redescoberta hoje. E no fim, claro, percebemos porque é que isto continua a ser tão importante. As histórias começaram com as mulheres, porque elas sempre souberam como transformar a dor em palavras. Esta frase é, no fundo, o coração de tudo o que vamos falar. É sobre esta espécie de alquimia, de transformar o sofrimento em sabedoria, uma prática que parece ter raízes muito, muito profundas na experiência feminina. Ok, vamos então ao princípio de tudo. Vamos focar-nos no papel fundamental que as mulheres desempenharam no nascimento da tradição oral, que foi, na verdade, a primeira literatura da humanidade. Vamos tentar recuar no tempo. Imaginem uma comunidade reunida há milhares de anos, não à volta de um ecrã, mas de uma fogueira. O fogo, ali no centro, não servia só para cozinhar ou aquecer. Era o ponto de encontro, de proteção e de transformação. Foi exatamente aqui, neste círculo de luz, que as primeiras histórias ganharam vida. Pensem nisto. Enquanto os homens estavam muitas vezes fora a caçar, eram as mulheres que mantinham o fogo aceso, que cuidavam da comunidade. E nesse espaço partilhado, as suas vozes iam tecendo as primeiras narrativas. Era ali que se partilhavam medos, alegrias, mitos e lições de vida. Aquele círculo não era só um local de trabalho, era, na verdade, o primeiro teatro, a primeira biblioteca e, talvez o mais importante, o primeiro consultório da alma. E isto leva-nos a uma conclusão que é, no mínimo, surpreendente. Muito antes de haver livros ou sequer escrita, a primeira grande biblioteca da humanidade não era feita de papiro, era feita da memória coletiva, passada de geração em geração. E as suas principais bibliotecárias, as suas autoras e guardiãs, eram as mulheres. O mais interessante é que contar histórias não era uma atividade à parte, estava completamente ligada a estas funções. A curandeira usava uma história para acalmar o medo, a professora usava um mito para ensinar os valores da tribo, a anciã usava uma saga para preservar a memória e a identidade do seu povo. A palavra não era só comunicação, era a principal ferramenta de trabalho delas. O próprio Platão, lá na Grécia Antiga, já dizia
Quem conta as histórias governa o mundo. Ele percebeu que as narrativas não são só entretenimento, elas moldam a cultura, a realidade e, em última análise, o poder. Se esta ferramenta é assim tão poderosa, como é que evoluiu desde a cura à volta da fogueira até às formas que conhecemos hoje? Muito bem, vamos agora fazer uma viagem rápida no tempo, para ver como esta prática ancestral de cura através da narrativa conseguiu atravessar milénios, adaptando-se e evoluindo até aos nossos dias. Esta linha do tempo mostra-nos algo absolutamente fascinante. A tecnologia muda, as sociedades evoluem, mas a nossa necessidade de usar histórias para nos curarmos, essa permanece. Desde as pinturas nas cavernas, que davam forma aos medos ancestrais, passando pela catarse do teatro grego, pela exploração do inconsciente com Freud e Jung, até às terapias narrativas de hoje, o fio condutor é sempre o mesmo: dar forma à nossa experiência interna para a podermos compreender e transformar. E agora, vamos saltar da história para a ciência moderna. Afinal, por que é que, a um nível biológico, contar histórias tem um efeito tão poderoso na nossa regulação emocional e na nossa capacidade de cura? O que é que se passa no cérebro? É incrível, mas a sabedoria ancestral das nossas avós está agora a ser confirmada pela ciência. Há um campo chamado neurociência afetiva que nos está a mostrar o que acontece no cérebro quando contamos ou ouvimos uma história. E a descoberta é que isto não é só uma experiência cultural, é profundamente biológico. As histórias ativam circuitos emocionais inatos que estão connosco desde sempre. O neurocientista Jacques Panksepp descobriu que todos nós temos sistemas emocionais básicos, como o do cuidado, o da raiva ou o do luto. O que é fascinante é como as histórias ativam diretamente estes sistemas. Uma história de embalar ativa o nosso sistema de cuidado. Uma história sobre injustiça ativa o de raiva. De certa forma, as histórias funcionam como um ginásio para as nossas emoções, permitindo-nos senti-las e processá-las num espaço seguro. Então, qual é a conclusão? Bem, a neurociência sugere que pode mesmo haver uma razão biológica para esta ligação tão antiga entre as mulheres e a cura pela palavra. Alguns estudos indicam que, em média, o cérebro feminino tem mais ligações entre as áreas que processam a emoção e as que processam a linguagem. E isto pode ajudar a explicar porque é que esta capacidade de transformar emoção em palavra tem sido historicamente um papel tão central para as mulheres. Muito bem, vamos agora juntar todas as peças, a história e a ciência, para percebermos como esta sabedoria ancestral está a ser redescoberta e aplicada nas práticas terapêuticas de hoje. Um exemplo fascinante desta síntese moderna é uma abordagem chamada contoterapia. Podemos pensar nela como a redescoberta daquela cura à volta da fogueira, mas agora com o conhecimento da neurociência e da psicologia. Ela usa o poder simbólico dos contos para ajudar as pessoas a reescreverem as suas próprias narrativas de vida e a encontrarem novos caminhos. E esta é uma pergunta fundamental. Por que é que esta abordagem centrada na narrativa parece assentar tão bem na experiência e talvez até na neurobiologia feminina? As razões são profundas. Por um lado, esta prática honra um papel ancestral que parece estar gravado na memória feminina. Por outro, alinha-se com uma neurobiologia que favorece a ligação entre o sentir e o compreender. Para a mulher moderna, muitas vezes fragmentada entre 1000 papéis, isto oferece um mapa de regresso a si mesma. E talvez o mais importante, num mundo que tantas vezes silenciou as suas vozes, o simples ato de contar a própria história torna-se um ato poderosíssimo de libertação. E assim, chegamos à conclusão. Vamos agora ligar o passado mais distante ao presente, para sublinhar a relevância que tudo isto continua a ter na nossa vida, hoje. Esta é, se calhar, a ideia mais importante a reter. Hoje, quando vemos grupos de mulheres a reunirem-se para partilhar as suas histórias, estamos a testemunhar o renascimento daquele fogo ancestral. O cenário mudou, é verdade, mas a necessidade humana fundamental é exatamente a mesma, a de sermos vistos, ouvidos e de nos curarmos em comunidade. Em resumo, o poder de uma mulher encontrar e partilhar a sua voz é absolutamente transformador. Não se trata apenas de falar. É um processo quase alquímico, que transforma a dor em sabedoria, o silêncio em poder e o isolamento em conexão profunda. O que nos leva a uma reflexão final. Depois de tudo isto, a pergunta talvez não seja como se começa a contar a própria história, mas sim, qual é a história que está dentro de cada pessoa à espera de ser ouvida, talvez pela primeira vez. E esta ideia final resume tudo na perfeição. Quando uma mulher conta a sua história, ela cura-se a si mesma e dá voz a todas as que ainda não conseguiram falar. É um ato com um poder duplo. Ao curar-se a si, abre um caminho de cura para outras, transformando o silêncio individual em força coletiva.
Para terminar, é justo dizer que muitas das ideias que exploramos hoje são inspiradas no trabalho pioneiro de Márcia Moraes Ávila. Portanto, se este tema despertou curiosidade, o trabalho dela é, sem dúvida, um ponto de partida fascinante. Foi um prazer fazer esta viagem. Até uma próxima. Nada como os assistentes, os assistentes virtuais que nos ajudam no dia a dia do nosso trabalho, na nossa produtividade, né? Então, eu tentei resumir tudo isso. Estou vendo que vocês estão aí interagindo e tudo, estão gostando, mas eu quis trazer essas informações para que vocês possam entender que quando a gente fala de histórias, quando a gente fala muito sobre isso, e quando eu comecei no digital, a minha ideia era trazer justamente as histórias das mulheres que marcam, porque a minha história me marcou. E a minha história me marcou e a minha história me habilita a ser quem eu sou e a ter propriedade em falar aquilo que eu quero que eu falo de forma transformadora para outra mulher. E assim como você também, você que está aqui, você também tem essa história te habilita naquele propósito, na missão que você foi chamado. Então, quando eu comecei no digital, eu desenvolvi um projeto de mentoria para mulheres, que hoje, inclusive, a gente está realizando, eu e a Viviane Gildo, estamos realizando dentro marketing e negócios, e foi formatado nesse novo formato, porque está muito mais elevado do que aquilo que eu pensei. Quando eu pensei, eu tinha trazido justamente essa ideia das histórias contadas das mulheres através da Bíblia, dos contos da Bíblia. Por quê? Quando a gente pensa em contos, histórias, e para nós que somos cristãs, que professamos a fé em Deus, nós nos lembramos de um dos maiores contadores de história. E quem que pode nos dizer quem que é esse maior contador de história? Alguém pode me dizer? O próprio Jesus Cristo, né? Exatamente. Jesus, ele contava os princípios, ele falava dos princípios do reino de Deus através de parábolas, através das histórias que ele vinha, que ele trazia, e todas as pessoas ali que acompanhavam os seguidores de Jesus, eles, justamente, eles entendiam. E somente aqueles que estavam com a mente aberta, com o coração direcionado para aquilo que Deus já estava predestinado, né, já tinha predestinado para cada um deles, conseguia entender as parábolas de Jesus. Hoje em dia, a gente lendo a Bíblia, nós mesmos precisamos de quem para nos ajudar? A interpretação através do Espírito Santo de Deus. Então, isso tudo foram ideias que vieram na minha cabeça, e para que vocês possam entender que as histórias realmente ela vem lá do início da humanidade, né? E essa linguagem do inconsciente, quando a gente fala do inconsciente, fique à vontade, Natália, seja bem-vinda. Depois está sendo gravado, depois você assiste o início, tá bom? A linguagem do inconsciente é simbólica. Freud já vinha trazendo, já falava do inconsciente, através de imagens, símbolos e metáforas. E Jung, ele trouxe os arquétipos. Quem nunca escutou sobre os arquétipos? A grande mãe, a sombra, a criança. Nós terapeutas, falamos muito da criança ferida. E a gente sempre fala da criança ferida como se fosse realmente a nossa criancinha, a Ancilinha, né, a Marcinha, pequenininha. Então, mas a criança ferida nada mais é do que uma metáfora, uma simbologia para mostrar aquilo que está de inocente, que foi inocente dentro de nós e que, de uma certa forma, a gente se magoou e houve emoções fortes e, de acordo com essas emoções intensas, nos traumatizou. Então, essa criança ferida, a curadora, a mulher selvagem. Então, são algumas questões aqui. A arte sempre foi terapêutica, não é uma moda, nem uma invenção moderna.
ela acompanha a humanidade desde sempre. Deixa eu trazer aqui. Então, a história da arte como cura, através da mitologia grega. Eu me lembro só que eu deixei no Brasil. Deixei muitos livros lá no Brasil, mas um dos livros que quando eu comecei a ler histórias e tudo, era a mitologia grega. Eu sempre gostei da mitologia grega, porque através da mitologia que eram narrados emoções, sentimentos humanos, o medo, a raiva, estava tudo lá. Inveja, traições, tudo estava lá na mitologia grega. Aí vinha a literatura clássica, através de Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Clarice Lispector, Cecília Meirelles. Então, eu sempre gostei dos filósofos, de ler filosofia, de ler Shakespeare. É muita história, muitos livros que eu tenho dentro da minha personalidade que foi formada ao longo desses anos. Então, tudo isso são narrativas. E hoje, na Europa contemporânea, a gente trabalha muito com as terapias psicoexpressivas. Aí vem a dança, o teatro, a contação de histórias, a escrita, a pintura, a musicoterapia. Veio também o psicodrama com o Moreno. Então, tem muitas artes, muitas terapias dentro da arte, que servem justamente para que possa regular as nossas emoções, ativar o nosso cérebro emocional, de forma que nós possamos voltar à nossa homeostase. Eu falo tanto de homeostase para as minhas alunas, né, que estão aqui, mas é isso que acontece na regulação. E as terapias psicoexpressivas, elas nos ajudam a isso. Então, na atualidade, a gente usa o storytelling, né, dentro da ciência, que através da comunicação, da terapia, da psicologia, do coaching, liderança, o marketing, o próprio marketing, né, na educação. Então, o storytelling, eu utilizo o storytelling dentro do marketing, mas a gente usa o storytelling em todos, em tudo que a gente precisa, a gente tem ali o storytelling. Então, as histórias, elas acessam a mente de forma profunda, emocional e automática. Então, Freud trouxe os sonhos como ponto de entrada, Jung trouxe os arquétipos, o Moreno trouxe o psicodrama, a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, trouxe as metáforas. Quem nunca ouviu falar, pelo menos as minhas alunas já ouviu falar, eu falando da desfusão cognitiva, né, a desfusão, onde quando a gente fala de pensamentos, a gente fala que os pensamentos são como nuvens que passam. Elas passam e nunca elas voltam, elas vão passando. E daqui a pouco vem outra nuvem. Assim são os nossos pensamentos, eles vão passando. Eles não ficam, eles vão passando. Se ele ficar, aí algo está acontecendo. É onde a gente usa a metáfora para apresentar, para mostrar para o cliente, para o paciente que a gente está lidando, né, dentro das mentorias, dentro da terapia, aquilo que ele precisa entender. A escrita terapêutica, que eu trabalho muito, e a musicoterapia. Eu, uma época atrás, eu quis fazer musicoterapia, porque eu sempre gostei de música. Então, só que eu não sei cantar, eu não sei tocar nada, apesar de que eu comecei tocando bateria. Para quem não conhece, eu não vou dizer que eu toco bateria, porque já faz muitos anos isso. Eu fiz bateria, fiz o primeiro ano aprendendo a tocar bateria e tudo, mas comecei na banda da escola. Então, assim, a arte sempre andou junto comigo. Só que, com o tempo, né, que eu adolescente, tudo, meus pais, a gente não tinha condições financeiras, então sempre o meu sonho era ter uma bateria acústica, ter um aquário, que é o aquário que a gente chama aqueles quadrados, né, de vidro, onde a bateria fica dentro e você pode ir lá tocar e você fica só naquele som, escutando aquele som. Então, mas eram coisas da minha cabeça, sonhos, enfim, coisas que eu vivi na minha época.
E quando eu cheguei na fase adulta, que eu conseguia encontrar, que eu estava fazendo a teologia e tudo, aí eu descobri a musicoterapia, mas a musicoterapia tinha que passar para ser um músico, né, e tudo mais, então eu não fui muito atrás. Foi quando eu descobri a Gestalt, enfim, foi aí minha jornada. Isso tudo aponta para uma mesma direção. A mente humana se organiza através de histórias. E por que isso é tão importante para as mulheres? A gente já viu, tudo começa ao redor do fogo, literalmente. Porque as mulheres são guardiãs dessas histórias. E como cria um ambiente seguro, né? A gente pode acessar nossas fragilidades, revisitar as nossas memórias, expressar as nossas emoções e renascer a nossa própria narrativa, sem julgamento, sem pressão, sem exigir nada e sem fugir, simplesmente estando presente. E eu quero saber de vocês estão preparadas para trabalharmos com pontos, porque o inconsciente, ele fala essa língua. Então, a simbologia é o caminho. Eu quero saber se vocês estão preparadas para a gente poder começar realmente essa jornada, depois de toda essa introdução. Ótimo. Maravilha. Seja bem-vinda, Lívia. A Lívia entrou, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Conto de hoje. A Lívia entrou na hora certa. La Loba, do capítulo 1 de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui, ó. Para quem não conhece, tá? Essa aqui é a versão, 16ª versão portuguesa, tá? Ela é portuguesa, então vocês talvez não vão encontrar essa versão no Brasil com essa capa. Porque a tradicional, ela é vermelha. A tradicional é vermelha. Deixa eu ver aqui. Então, alguém já ouviu falar? Eu sei que a Fran tinha, né, Fran? Tem o livro, né, Fran? Estava começando a ler. Alguém mais conhecia esse livro? Eu tinha marcado aqui e me perdi aqui, ó. Aqui. Alguém mais conhecia? Não, né? Eu havia falado, viu, Lívia? Você tinha saído, mas eu havia falado, eu contei toda uma história aqui, li um pouquinho do meu livro que eu havia escrito já há 2 anos atrás, onde nesse livro eu contava a minha história e tudo, e como eu me envolvi na literatura, que foi a partir de um livro que eu li logo na minha adolescência, sei lá, 12, 14 anos, eu não lembro muito bem, mas era na adolescência. E daí, depois dessa abertura, aí eu me envolvi agora, nesse mês, no Clube do Livro, que é o Clube do Livro, onde a Lívia me convidou a participar, e eu estava meio apreensiva, porque essa questão de Clube de Livro, né, eu nunca sou muito assídua, mas eu tive curiosidade, porque eu queria entender quem eram essas mulheres que correm com os lobos. E quando eu entrei, aí pronto, veio tudo aquilo, aquela essência foi aflorada completamente. Então, é isso. Olha aí, a Lívia está até mostrando aí a versão original, na verdade, a de capa dura, né, que é vermelha, por isso que é essa cor vermelha aí, mas o que eu quero trazer para vocês é esse conto aí. Então, você tem que se preparar, porque o deserto é um lugar onde a alma volta a cantar com os lobos. Gente, nós estamos agora no momento da iniciação. Todas vocês estão na iniciação. Porque a iniciação fala justamente sobre isso. Eu quero que você prepare o seu coração. Você respire fundo. Deixe o silêncio te envolver. Porque o que vamos ler agora não é apenas uma história. É um chamado da alma. Hoje vamos caminhar por um terreno antigo, árido, simbólico e sagrado. Um deserto que talvez te faça lembrar de fatos esquecidos, sentir dores antigas, ou até perceber feridas que ainda sangram em silêncio. Mas não temas. Esse caminho é de renascimento. Porque toda mulher, quando se permite encontrar suas partes perdidas, reencontra também a sua força, fé e esperança.
A história de La Loba é um convite para recolher seus próprios ossos, as memórias, emoções e verdades. E, ao final, perceber que dentro de você vive uma mulher inteira, forte, sábia e profundamente viva. Uma mulher que nasceu com um propósito que vem do próprio Criador, Deus. O lobo, como símbolo arquétipo na natureza, ele vive em grupos. Ele tem um sistema de cooperação, ele é protetor, e ao mesmo tempo ele é livre. Então ele representa um instinto saudável e sabedoria natural que existe dentro de todo ser humano. A Clarice Píncola, eu ia dizer Clarice Lispector, que eu tinha falado já nela há pouco momento. Então, a Clarissa Píncolas, em sua obra, ela compara a mulher ao lobo porque ambos compartilham características instintivas, que são essenciais à vida e à psique, como a lealdade e o vínculo, a proteção e o cuidado, o instinto e a intuição, a liberdade e território, renovação e sobrevivência. Então, a mulher selvagem, ela tem a essência instintiva e sagrada. A expressão mulher selvagem não fala de descontrole ou de agressividade, mas de uma força interior, original, criativa e emocionalmente sábia. Uma parte da mulher que a sociedade moderna tenta, e eu espero que não faça mais isso, que é domesticar. É muito forte essa palavra. Quando eu vi essa palavra em alguns contos, a domesticação, acho que foi no último conto, domesticar. É muito forte porque a gente se vê numa situação de prisão. E aí, então, essa intuição, ela vai falar com você na sua voz interior. Vocês estão esperando a leitura de La Loba? Então, vamos ler agora. Se você puder, você pode até fechar os seus olhos. Você pode até... Deixa eu passar. De só escutar o que eu vou falar agora. Vou só mudar aqui para que a gente possa ter um momento só nosso. Pronto. Para mim aqui, esse momento vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. La Loba. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Por isso que eu quero que vocês fechem os olhos, deixem um ambiente tranquilo ao redor de vocês. Escute bem como eu vou ler. Há uma mulher, há uma velha que vive num local recôndito da alma, que todos reconhecem, mas que poucos alguma vez a viram. Tal como nos contos de fadas do velho continente europeu, parece andar à espera que venham até ela os que vagueiam sem destino, os que andam perdidos ou os que buscam algo. Ela é circunspecta, quase sempre de cabelos longos, invariavelmente gorda e, sobretudo, procura evitar ajuntamentos. Emite ruídos de gralha, gargueja como uma galinha, cacareja como uma galinha, geralmente sempre sons mais característicos de animal do que de gente. Dizem que vive por entre buracos dos declives de granito do território índio dos Taramuara, ou que está enterrada nos arrabaldes do Fênix, junto com o poço. Talvez possa ser vista a deslocar-se para o sul, para Monte Albano, num carro queimado com vidro traseiro desfeito com um tiro,
Ou talvez seja avistada à beira da autoestrada, perto do El Paso. Ou a viajar de carona com a caminhonista, né, com os caminhoneiros para Morelia, no México. Ou a dirigir-se ao mercado de Osaka, com os estranhos molhos de lenhas às costas. Ela também é conhecida por muitos nomes. La Halsera, Mulher dos Ossos, Apanha Tudo, ou a Mulher Lobo. A única tarefa de La Loba é a de recolher ossos. Recolhe e preserva especialmente tudo aquilo que considera em risco de se perder para a humanidade. A sua gruta está cheia de ossos de todo tipo de criaturas do deserto. Veados, cascavéis, corvos, mas a sua especialidade são os lobos. Ela rasteja, arrasta-se e esmiuça tudo que encontra por montanhas e arroios, leitos de rios secos, à procura de ossos de lobos, e quando recolhe um esqueleto inteiro, quando coloca o último osso na sua posição e a bela escultura branca de criatura se afigura perante os seus olhos, ela senta-se próximo à fogueira e escolhe a canção que vai cantar. E quando tiver decidido, ela põe-se de pé ao lado da criatura, ergue-se os braços sobre ela e começa a cantar. É nessa altura que as costelas e os ossos das patas do lobo começam a ganhar carne e a criatura começa a ficar coberta de pelo. La Loba vai continuar a cantar, e assim, igualmente, cada vez mais a criatura se vai tornando um ser vivo. A sua cauda enrola-se um pouco para cima, peluda e forte. E La Loba continua a cantar, e a criatura começa a respirar. E La Loba continua a cantar com uma intensidade tal que as terras do deserto estremecem e continua a cantar ainda mais. O lobo abre os olhos e dá um salto, avista-se a correr, desfiladeiro afora. Num qualquer momento da sua correria, seja pela velocidade, seja porque mergulha nas águas de um rio, ou porque nele incide um raio de sol ou de luz do luar, o lobo transforma-se subitamente numa mulher que ri, corre livremente em direção ao horizonte. Portanto, não esqueça, se caminhar pelo deserto e o sol se estiver a pôr, se estiver até um pouco perdida e certamente cansada, talvez tenha até sorte, quem sabe possa cair nas graças de La Loba, e quem sabe ela lhe ensine alguma coisa. Coisas da alma. Todos nós começamos o nosso caminho como um molho de ossos perdidos, num deserto, um esqueleto desconjuntado e jaz sob as areias. É nossa tarefa encaixá-los. É um trabalho meticuloso que resulta melhor quando as sombras são as adequadas, pois exige uma grande busca. La Loba ensina o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. No sudoeste, o arquétipo da mulher velha pode também identificar-se como aquela que sabe. A primeira vez que fui confrontada, no caso aqui a Clarissa está falando com a mulher que sabe, foi quando vivia nas montanhas de sangue de Cristo, lá no Novo México, no coração do Lobo Pique. Uma velha bruxa de ranchos contou para ela, no caso, que a sábia, a mulher que sabe tudo,
o que relacionava com as mulheres, a mulher que sabe, tinha criado as mulheres a partir de uma ruga de planta do pé de vinho. E esta é a razão pela qual as mulheres são criaturas sábias, já que na sua essência são feitas da pele da planta do pé que tudo sente. Esta ideia de que a pele da planta do pé é de extrema sensibilidade soava, de certa forma, a verdadeira, porque uma mulher indígena acultuada da tribo de Quixé disse-me, certa vez, que eu usara o seu primeiro par de sapatos aos 20 anos, e ainda não estava habituada a andar pelas vendas, né, pelos pés, com os pés vendados. Essa aqui é a história todinha que a Clarice conta sobre quem é a La Loba. Porque a gente pode entender que essa mulher, La Loba, ela realmente catava os ossos e depois ela cantava, esperava um momento e cantava até que aqueles ossos viriam à vida. Deixa eu ver mais aqui um parágrafo. Dão-se vários nomes a este local entre mundos, onde existe esse local de morte, vida, onde esse espaço, que é justamente esse momento que nós observamos assim as coisas acontecendo ao nosso redor, até o renascimento, é um espaço entre a morte e vida, sempre. A história de La Loba, a mulher lobo, a que sabe, a que vive entre o tempo e o eterno, habita o deserto e percorre seus caminhos silenciosos em busca de ossos perdidos. Ela recolhe um a um os fragmentos esquecidos, uma costela, uma pata, um crânio, um pedaço de cauda. Com paciência e reverência, ela junta tudo sobre a terra fria e espera o momento certo. Então, quando o esqueleto está completo, La Loba senta diante dele e começa a cantar. Seu canto não é comum, ela nasce da alma, ecoa do invisível. E à medida que ela canta, os ossos ganham carne, pele, fôlego e vida. O lobo renasce, corre pelo deserto, e enquanto corre, transforma-se em mulher viva, inteira, desperta e livre. E eu me lembrei, quando eu li esse livro, do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37. Na Bíblia, o profeta Ezequiel é levado por Deus a um vale cheio de ossos secos, um lugar desolado, símbolo do povo sem esperança. Deus pergunta, filho do homem, poderão esses ossos viver, reviver? Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Então Deus ordena, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu também lembrei, Auri, do Vale dos Ossos Secos. E enquanto ele profetizava, os ossos se moviam e se juntavam, se revestem de carne e recebem o sopro da vida. O que estava morto volta a viver. O que estava disperso se reconstrói. E o que parecia perdido é restaurado. Lá no deserto de La Loba, e no Vale de Ossos de Ezequiel, acontece o mesmo milagre. A vida volta a pulsar quando a voz é liberada. E aí eu pergunto para vocês, o que dentro de você precisa ser liberado? O que dentro de vocês que estão me escutando aqui precisa ser deixado, precisa ser aberto, precisa ser cantado, precisa ser jogado, precisa colocar para fora, precisa ser liberado? Nada realmente é morto, apenas adormecido à espera de ser lembrado. É isso que a gente pode aprender nesse culto. O poder está na voz. Cantar, profetizar, narrar, expressar curas da alma. Recolher é um ato de amor.
deixar o medo, exatamente, Socorro. Quando você se recolhe, você está se permitindo se amar. Cuidar do que sobrou é o primeiro passo de restauração e de fé. Somos co-criadora da vida através de Jesus. O deserto não é o fim, é o lugar do reencontro. E através da simbologia do conto de La Loba, eu trouxe aqui algumas ideias. Os ossos podem ser memórias afetivas, partes emocionais que foram negadas, ou qualquer outro tipo de sentimento que você possa estar reprimindo dentro de você, assim como o medo que a Socorro trouxe. O deserto ou o vale é um estado de solidão, de introspecção, de silêncio. É necessário a escuta interior nesse momento. Quando ela canta, ou quando há a profecia, é a voz interior, a expressão emocional, a oração, o verbo que cria. Haja luz. A vida que retorna é a cura. É a neuroplasticidade afetiva atuando. É a integração psíquica e renascimento espiritual. Esses relatos foi o que eu consegui extrair de La Loba. Foram esses pensamentos, essa visão que o conto me trouxe. E o que eu consegui liberar. E aí eu trouxe aqui um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, mas esse exercício é muito importante que vocês façam, que vocês recolham os seus ossos. Você vai se perguntar, quais são as partes que eu deixei adormecer no deserto? O que em mim precisa ser lembrado, restaurado ou cantado novamente? Como posso profetizar vida sobre o que parecia morto? E aí, de repente, aqui na partilha, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, La Loba recolhe e canta. Ezequiel profetiza e o Espírito sopra. Ambos anunciam o mesmo milagre, o poder de Deus e da alma feminina de transformar ossos em vida. Esse é o conto de La Loba, que eu trouxe na contoterapia das emoções, onde, nesse momento, eu vou parar, para a gente começar a fazer as nossas partilhas, para que essas partilhas possam ser reservadas, recolhidas, amadas, sem julgamento, sem culpa, que essas nossas feridas, porque eu também tenho ossos que precisam ser recolhidos, possam ser revividos, principalmente para você que está escutando esse vídeo, essa gravação depois, que você possa ter a oportunidade de ler de novo esse conto e, através da sua perspectiva, possa trazer dentro de você essa cura, essa busca desse canto que precisa colocar para fora tudo aquilo que estava perdido para poder reviver de novo.